Eu te falei que a minha mãe é uma mulher extremamente generosa e é verdade. Ela foi, por um período, diretora de um asilo de medicidade. Então, eu com 16 anos, eu trabalhava, todos os domingos eu passava o dia dentro desse asilo cuidando de idosos, né? Uhum. Eu sou PhD em tirar bicho de pé, Uhum. sabe? Tenho muita habilidade para fazer curativos, porque desde cedo eu fazia esse tipo de coisa. Eu gostava muito de ajudar, de tirar bicho de pé sem dor, de fazer um curativo, de tirar pontos sem dor. Trabalhei também voluntária num lugar, num orfanato de crianças, filhos de leprosos. Trabalhei em mutirão no sertão, assim. Eu trabalhei 9 anos em Sobral. E Sobral é um lugar que eu amo, que tenho memórias extraordinárias e tenho amigos até hoje. E uma vez eu vindo de Sobral, era uma seca muito, muito grande, as pessoas jogavam do ônibus o que tinha no bolso, moedas, bolacha, não sei o quê, as pessoas no meio da rua, no meio da estrada, pedindo ajuda, né? E uma das vezes eu disse, e eu passei uma semana junto com essas pessoas, que foi um aprendizado muito grande. Então, eu tinha um interesse muito grande por esse tema do social, uma vontade muito grande de contribuir. Eu não Uhum. sabia direito como, porque eu tinha feito a opção pela dança. Eu tinha duas escolas privadas, dessas confessionais, que as pessoas matriculam e pagam por mês para o seu filho estudar clássico, jazz ou qualquer coisa. Uhum. E eu tinha criado um grupo que tinha a maior ambição de ser um grupo independente, né? E que tivesse uma visibilidade nacional. Era o grupo de dança Dora Andrade. A gente chegou a ganhar alguns prêmios no Nordeste, ganhamos um prêmio internacional, pudemos excursionar com um balé em Porto, Lisboa e Tondela. Uhum. Mas veio uma pessoa do Ministério da Cultura e foi feita uma reunião aqui com alguns artistas e havia um segmento do Ministério que estava investindo no fortalecimento de grupos permanentes de dança. Você tinha que provar que estava produzindo dança, veiculando seus espetáculos por um determinado tempo, 3 anos talvez, eu já Uhum. estava nisso há uns 10. E eles davam um apoio que era algo tipo um salário mínimo para cada bailarino, um pouco mais do que isso para mestres e coreógrafos. E eu disse, encontrei a salvação da minha vida. Foi o primeiro projeto nacional que eu apliquei e a gente aprovou o projeto. Chegamos a celebrar, comemorar e o órgão foi extinto. Tá? Que órgão é esse? Eu não me lembro mais, mas era um braço do Ministério da Da Cultura cultura. que queria consolidar grupos permanentes de dança com Uhum. prioridade nas regiões Norte e Nordeste, né? A senhora falou 33 anos, então isso aí foi mais ou menos no início da década de 90, A Edisca surgiu, 89, em 91, né? 90. 91. Mas o grupo já existia Sim, antes. Eu aham. acabei fechando as duas escolas, né? Dissolvendo o grupo para me dedicar só à questão do trabalho com o social. Porque aí eu peguei esse mesmo projeto aprovado e levei para o governo do estado, pleiteando a mesma coisa, um apoio para manter os bailarinos dançando, a gente produzindo dança. Na época era o governador, era o Dr. Ciro Ferreira Gomes, que É, há 90 a 94. 4. É. É, a primeira dama era a Patrícia, são duas pessoas que não pode se contar a história da Idisca sem mencionar esses dois nomes, Uhum. porque de fato, eu acho que hoje manter a Idisca não é uma tarefa fácil. E a Idisca tem 33 anos de serviço prestado, É, já certo? tem uma Agora, tu bagagem grande. imagina quando ela nem existia, era só uma ideia na minha cabeça, né? Então foi a Patrícia, foi o Ciro que nos ajudou muitíssimo. E durante esses 33 anos, eu nunca procurei o Ciro que ele não acudisse. Tá entendendo? E toda a vida ele dizia assim: Dora, eu não quero sonhar que tá passando por qualquer aperreio, tá entendendo? Sem falar comigo. O pior que pode acontecer é eu não poder te ajudar de jeito nenhum. E eu vou te dizer na hora. Mas e se eu puder ajudar? Então, ele sempre teve um respeito muito grande ao trabalho que a gente faz. Acho que a Idisca foi, sim, pioneira nessa coisa de trabalhar o social, nessa dimensão da arte, da cultura, do lúdico, né? Uhum. Eu alcancei, Carlos, um período
tá entendendo? E que os meninos recebiam em algumas organizações sociais caixa de engraxate, né? Se você pegar, meu irmão, uma criança que vem de uma família vulnerável, fragilizada, com pouco estudo, nenhuma perspectiva, tu tem uma caixa de engraxate, tu acha que vai acontecer o quê na vida desse menino? Você acha que isso é uma ação redentora? Sabe? É uma loucura, né? Sem Então, preparo nenhum. não, a gente tem um grande amigo, que é o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. O Antônio, nós todos somos muito do fazer, e o Antônio era um teórico, e ele teorizou a nossa prática, né? E ele dizia que o Brasil, né, teve uma dificuldade imensa de responder uma pergunta muito simples, que era essa: o que fazer com os filhos dos pobres, né? Aí, nesse sentido, a gente viu, né, botar filho do pobre fardado, como se fossem minis militares, batendo continência, dentro de um espaço completamente vazio de sentido, certo? Uma coisa, no mínimo, estranha para um universo infantil. A gente viu botar meninos, tá entendendo? Filhos dos pobres, dentro de fabriqueta, de vassoura de piaçava e de detergente. Trabalho insalubre, com pouca criatividade, mecanicista, sabe? Que não desenvolve ninguém. Da caixa de engraxate, né? Então, quer dizer, é impossível a promoção humana de forma plena, você contribuir para que aquela alma, sabe, possa desenvolver, né? Realizar todas as promessas que cada um de nós traz consigo quando vem à Terra. Os seus filhos, quando nasceram, eles trouxeram com eles mesmos uma missão, algo a realizar. Tá entendendo? Que no futuro, da maturidade, vai virar o legado que aquela pessoa deixa. Mas para isso, ele precisa ter, que nem uma plantinha, tá entendendo? Um berço fértil, sabe? Uma areia, né? Fofinha, com um substrato de qualidade, sol, água, poda, pá. Assim você consegue fazer com que aquela sementinha, tá entendendo? Desenvolva o que ele traz no seu DNA, que é se tornar uma árvore grande, frondosa, que dá frutos e flores e papapá. Mas na hora que você pega, né, esse grupo de pessoas, de humanos, que por uma circunstância meramente social, sabe? É cortado dele toda a possibilidade de realização plena, de desenvolvimento pleno de seus potenciais. É muito covarde. Uma das coisas que me rege no fazer da Idisca é o conceito de equidade. Equidade não é dar igual. Equidade é dar na medida do que foi tirado ou negado a uma pessoa. Então, nesse sentido, a escola que tiver dentro da Idisca, nós não trabalhamos com escola formal. Mas nós damos aula de matemática e português. Trabalhamos português e matemática. É como se fosse complementar, né? É como se fosse um caminho de fortalecer a relação daquele menino, primeiro com o conhecimento, com a educação, trabalhando o que nós consideramos duas disciplinas fundamentais. Ler, escrever e compreender o que lê é fundamental para você fazer qualquer coisa na sua vida. Saber fazer as operações básicas, ter raciocínio lógico, sabe? Então, é nessa dimensão que nós trabalhamos, não é uma coisa de resolver a tarefa da escola, não é isso, é uma outra coisa. Nós temos uma biblioteca bárbara e um trabalho muito grande para gerar o gosto pela leitura nessas crianças, né? Com isso, cara, o que ele amplia o seu repertório, a sua visão de mundo, a capacidade de sonhar, porque ele começa a ver que existem outros mundos, existem outras dimensões, existem outras possibilidades para o humano que ele é. Né? Então, é nesse sentido que eu falo que a refeição que é dada na Idisca, ela precisa ser melhor do que a que é servida na minha casa, sabe? Do que a que é servida na sua casa, porque esses meninos não têm nenhuma outra depois. Né? A aula de português, o professor de português de matemática tem que ser extremamente especial, tem que ser verdadeiramente um educador, onde o conteúdo é só uma dimensão do momento em que ele relaciona com aquela criança. Saber o nome dele, enxergar nele os valores que ele tem. Né? A gente tem uma mania muito grande, sabe, de ver sobretudo as pessoas mais pobres,
pelo que eles não têm, não possuem, não trazem, não conseguem, não. Cara, e aí, assim, aí mata, é criminoso o que a gente faz. A nossa opção é ver o que eles têm, porque tem, né? Eu busco o que está preenchido, eu busco o copo cheio, sabe como? O que é que eles trazem consigo? O que é que onde eles têm habilidade? Né? O que é que eles estão conseguindo fazer? E mesmo quando a gente percebe uma queda, digamos assim, um gap, né? Comparado à forma que chegou, porque o desenvolvimento humano não é uma linha apontando no rumo de cima, ad eterno, não. O desenvolvimento de uma pessoa é um troço bem doido que dá volta, sabe como é que é? E de qualquer pessoa, de qualquer camada social. Imagina pessoas que tiveram tantas ausências. Né? Então, essa coisa da exigência, mas a compreensão dentro da instituição, ela é fundamental. É importante. Então, assim, lá vocês, o trabalho é um trabalho complementar, né? E quantas crianças a senhora atende lá? A nossa média de atendimento anual são 400 pessoas, certo? O ano passado, a gente fez uma coisa diferente. A perceber a vulnerabilidade, assim, a não qualificação dos homens e das mulheres para gerar renda, tá entendendo? Foi muito forte nesse período da pandemia. Então, no ano passado, a gente trabalhou com 300 crianças e adolescentes e mantivemos 100 mães dentro, tratando como educanda. Elas recebiam vale transporte para se deslocar das comunidades, ida e volta com dignidade, uniforme, alimentação. E havia a coisa de uma formação ligada à gastronomia técnica, com cobrança, com aulas práticas, teóricas, enfim, mas foi um processo educativo muito mais amplo do que formar alguém para trabalhar com gastronomia. A gente trabalhou direitos, a gente trabalhou violência doméstica, a gente trabalhou esse conceito de educador familiar, que é o que essas mulheres são, a gente trabalhou uma série de questões, então foi um processo de 2 anos, extremamente rico, né? Que antes de terminar o período eu já estava com mais de 40% das mulheres ampliando suas rendas, né? E algumas ampliando, assim, triplicando o que a renda da família, né? Então foi uma experiência, nós já temos esse trabalho há algum tempo, ele não é contínuo, ele depende do financiamento, mas repare, esse projeto ele ganhou o prêmio ODS, como já tem alguns anos, o que seria hoje as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente ganhou na categoria Igualdade entre Gêneros. Então, ganhar esse prêmio, que é o maior prêmio da área social nacional, né? E sendo nós do Nordeste ganhar na categoria de igualdade entre gêneros, mostrou para a gente que esse trabalho está indo muito bem. Muito bem. Né? Porque precisa, sim, no Nordeste, no Norte também, é um trabalho muito grande para buscar essa coisa da igualdade, sabe? Não dá para tolerar mais que os homens ganhem mais do que as mulheres, às vezes fazendo tarefas inferiores ao que ela faz. Ter uma mulher que o homem se sente no direito de agredi-la fisicamente, moralmente, tá entendendo? Porque ela não consegue participar, né, economicamente, financeiramente, da manutenção da casa. Então, na hora que a gente faz um trabalho com essas mulheres e que tem intrinsecamente ligado à questão da emancipação feminina, né, esse trabalho para a gente ele é absolutamente fundamental.